Essa é uma lâmina para a gente estudar a vesícula biliar. Aqui em menor aumento a gente vê que ela é formada por várias pregas profundas da mucosa. Isso aqui é porque a vesícula está contraída, né? No corte histológico, ela só não apresentaria essas pregas se tivesse feito um método especial com a vesícula distendida. Ampliando a imagem, a gente vê que algumas pregas foram cortadas transversalmente e não podem ser confundidas com glândulas. Então, aqui seria como se eu tivesse feito assim, ó, o corte. E pegou e ficou parecendo que tá dentro, mas não está. Ampliando ainda mais, a gente vê o epitélio da vesícula biliar, que é formado por um epitélio colunar simples. Esse epitélio se assemelha muito com as células absortivas do intestino e eles têm uma borda estriada apical bem fina que nem sempre é vista na coloração de rotina. Aqui a gente tem a lâmina própria, que é de tecido conjuntivo frouxo, ela é bem celularizada, tem bastante capilar, vênula, não tem vasos linfáticos. As células são, em sua maioria, linfócitos, podendo ter plasmócitos também, eosinófilos. Então, aqui, eosinófilo, aqui vaso sanguíneo. Já aqui um plasmócito, com um núcleo na ponta aqui da célula, um vaso sanguíneo. Se tiver muito plasmócito, é um indicativo de inflamação crônica. Na mucosa da vesícula biliar do ser humano, na região do colo, normalmente a gente encontra vesículas secretoras de mucina, que é mais encontrada em vesícula inflamada, mas geralmente a gente não vê glândula nenhuma na mucosa da vesícula biliar, tirando a região do colo. Logo abaixo da lâmina própria, a gente já vê a muscular externa. Então, aqui, a gente não tem a muscular da mucosa e nem a submucosa. A gente já vê aqui, ó, lâmina própria acabou, músculo liso. Vários feixes de músculo liso que são dispostos aleatoriamente na vesícula biliar. Então, assim como o estômago, a vesícula biliar também tem essa disposição de feixes musculares lisos em mais direções para favorecer a contração. Apesar de se falar classicamente que o estômago tem a divisão em 3 camadas, né? É mais aleatório, assim como a vesícula biliar. Entre as células musculares lisas, a gente vê várias fibras colágenas e elásticas. E abaixo da muscular externa, a gente tem a adventícia, que é onde a vesícula está em contato com o fígado, certo? Que tem vários vasos sanguíneos de maior calibre. Então, aqui é uma camada espessa de adventícia, formado por tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui vários vasos sanguíneos. Então, a vesícula biliar é formada pela mucosa, pela muscular externa e pela adventícia. Ou, ao invés da adventícia, pela serosa, onde a superfície da vesícula biliar é livre. Outra característica que nos ajuda a identificar a vesícula biliar são os seios de Rokitansky-Aschoff, mas eles nem sempre são encontrados. Então, quando vemos essas invaginações do epitélio, que vem profundamente, chegando até a muscular externa, isso aqui não é glândula, né? Isso aqui a gente vê que é formado por um epitélio mesmo, simples colunar, que se invaginou e desceu.
Então, isso aqui são 6 Roctans que é a chofe. Vamos ver mais uma vesícula biliar para a gente gravar bem? Então, aqui é a mucosa, né? Que tem essas várias pregas, que às vezes é cortada pelo corte, a gente vê como se fosse dentro, mas não é. Aqui é a muscular externa, que é logo abaixo da mucosa. Então, a gente não vê submucosa nem muscular da mucosa. E aqui é a camada adventícia, com os vasos sanguíneos. Aqui também para ajudar a identificar um seios Roctans que é a chofe, no meio da muscular externa. E aqui é só para ver que ao invés da camada adventícia, né, a gente pode ter a serosa formada pelo mesotélio e o tecido conjuntivo frouxo, fino. Então, aqui a gente tem a mucosa, logo abaixo a muscular externa, e aqui a gente tem a serosa. Então, aqui é o mesotélio, que é um epitélio simples pavimentoso, e aqui um tecido conjuntivo frouxo. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo. É isso. Resumidamente, as dicas para identificação da vesícula biliar é: se não encontra o muscular da mucosa nem submucosa, ou seja, formada só por mucosa muscular externa, adventícia ou serosa, não vê glândula nenhuma, porque elas são encontradas só na mucosa do colo, é um indicativo que é vesícula biliar. Os seios Roctans, que é a chofe, e os feixes de músculo liso com orientação aleatória.